Livro de Gálatas, segundo capítulo, e os versículos 1 ao 21 que diz: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles, aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Podemos perceber que este capítulo é repleto de lições importantes para a vida cristã, como podemos ver aqui em 5 pontos. A aprovação dos apóstolos. Paulo começa descrevendo sua visita a Jerusalém, onde ele coincide com o evangelho que pregava, a fim de garantir que estava em acordo com os líderes da igreja lá. Isso nos lembra que a importância de manter a unidade na fé e como a comunhão entre os crentes é vital. A justificação pela fé. Paulo enfatiza que a justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Ele lembra os crentes de que todos são justificados pela fé em Jesus e não por nenhum mérito próprio. Isso é uma mensagem poderosa, destacando que nossa salvação é um dom da graça de Deus. Liberdade. Isso nos lembra que, como cristãos, nossa vida é transformada pela presença de Cristo em nós. Ele nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus. A graça de Deus não é anulada. Paulo reforça que a graça de Deus não é anulada, não precisamos de obras humanas à nossa salvação. A mensagem é clara: somos justificados somente pela fé em Cristo.
Esta passagem nos ensina a valorizar a liberdade que temos em Cristo e a confiar na graça de Deus para a salvação. Devemos viver em unidade com outros crentes, confirmando que a justificação vem pela fé em Cristo e que a nossa liberdade é um dom precioso que nos permite viver em conformidade com o Espírito. Que possamos, como Paulo, viver pela fé no Filho de Deus e glorificar a Deus com nossas vidas transformadas pela graça. Na meditação de hoje, eu lembro que a Bíblia se opõe ao orgulho e altivez. Isso significa que Deus não gosta quando as pessoas se consideram boas demais, mais do que realmente são, e tornam-se orgulhosas e arrogantes. No livro de Isaías, capítulo 5 com o versículo 21 diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Este versículo nos alerta sobre a arrogância e a autossuficiência. Nos convida a considerar a importância da humildade diante de Deus e dos outros. Vamos refletir mais sobre ele. A armadilha da autossuficiência. Muitas vezes, somos tentados a confiar em nossa própria sabedoria e capacidade, esquecendo que tudo o que temos vem de Deus. Quando acreditamos que somos sábios a nossos próprios olhos e confiamos apenas em nossa compreensão, caímos na armadilha da autossuficiência. A virtude da humildade. A humildade é uma virtude que nos lembra de considerar nossas limitações e nossa necessidade de orientação divina. Quando somos prudentes diante de nós mesmos, ignorando o conselho e a correção de Deus e dos outros, nos distanciamos da sabedoria real. Aprendendo com a sabedoria divina. Este versículo nos convida a buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões e a considerar nossa dependência dele. A sabedoria que vem do alto é mais preciosa do que qualquer sabedoria que possamos ter. Quando nos humilhamos diante de Deus, ele nos guia e nos capacita. O ai como advertência. O ai no início deste versículo é um lamento, uma expressão de pesar. É uma advertência amorosa de que a autossuficiência nos afasta da verdadeira sabedoria que vem de Deus. O chamado à reflexão. Este versículo nos convida a refletir sobre nossa atitude em relação à sabedoria. Devemos buscar a humildade, permitindo que a verdadeira sabedoria resida em Deus e que sejamos apenas instrumentos de sua sabedoria. Portanto, que podemos ouvir essa advertência e buscar a humildade em nossas vidas, permitindo que a sabedoria divina nos guie em nossas escolhas e ações. A verdadeira sabedoria é considerar que somos dependentes de Deus, e nessa dependência, encontramos a verdadeira compreensão e paz. Oração do dia. Deus e Pai amado, ao iniciarmos mais um dia, queremos expressar nossa profunda gratidão por todas as dádivas que preenchem nossas vidas. Agradecemos pela saúde que nos permite viver plenamente, pelos laços de amor da família e dos amigos e por tua graça inesgotável. Pedimos também, Senhor, por sabedoria, que nos guie em nossas decisões e nos ajude a enfrentar as incertezas. Protege-nos de qualquer perigo e envolve-nos com a tua misericórdia infinita. Concede-nos discernimento para entender o propósito de nossas ações e como podemos melhor servir aos outros. Que a felicidade transborde em nossos corações, e que o teu amor e a tua paz nos envolvam, inspirando-nos a compartilhar essas vitórias com o mundo ao nosso redor, é o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.